Olá, meus amores! Hoje eu voltei aí morrendo de saudade de vocês, que a gente ficou um tempão aí por conta dessa Copa do Mundo sem gravar, né? E aquela coisa louca, mas eu estava louca de saudade de vocês. E pra gente voltar assim, mais em nível top, eu trouxe aqui hoje uma especialista em um assunto que eu tenho certeza que gera muitas dúvidas na mente feminina. Então vamos lá, vou apresentar para vocês então a doutora Renata Gouveia. Ela é ginecologista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua na área de ginecologia desde 1994 e na estética médica desde 2003. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre a estética íntima. Você sabia que isso existe? Não? Pois então, amiga, atualiza. E eu trouxe aqui uma senhora especialista no assunto. Então, primeira coisa, qual mulher não está sempre correndo atrás de ficar mais bonita, de uma estética melhor? É um botox, é uma ruguinha, é uma plástica,zinha aqui, é uma academia ali, uma dieta ali. Só que tem muita gente que não sabe que existe super moderna aí uma parte da medicina que tem se especializado na parte de estética íntima. Não é isso, Renata? É verdade, Kátia. Hoje em dia, com a mulher moderna, né, trabalhando fora, correndo atrás dos seus direitos, a parte estética é uma parte importante na vida delas, né? Então, hoje em dia, você vai ver que ela está indo mais para academia, procurando se cuidar melhor da nutrição, sem deixar de lado os filhos. Então, de maneira geral, ela procura fazer de tudo um pouco, tá? Então, além do externo, né, tô com uma ruga, vou tratar a parte facial, a gente tem que lembrar que a parte que também está embaixo da roupa envelhece, tá? E isso traz algumas consequências em relação à atividade sexual. E não importa a idade que a mulher tem, às vezes o problema está ali na adolescência, a menina cresce com aquele problema, ela não procura saber o que é aquilo, talvez por vergonha, talvez por desinformação até dos pais, né? Talvez pelo tipo de abordagem sexual que aquela família deu a ela. E ela cresce às vezes meio que sem saber se aquilo é normal ou não é normal, né? E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque é o que eu falo, se você vai numa consulta ginecológica, você está indo para procurar respostas, algumas dúvidas você tem, mas quando a paciente chega ao consultório, a primeira coisa que tem que ser feita pelo médico que atende essa paciente é estabelecer uma boa relação médico-paciente, tá? Então, a porta de entrada do seu consultório, da sua clínica, primeiro é a secretária, depois é você, tá? E nada melhor do que uma mulher para entender o que uma outra mulher sente. Concordo. O que uma mulher passa, tá? Então, procurar um ginecologista homem é legal? É legal, mas ele não sabe o que é a nossa TPM, ele não sabe o que é um dispareunia, uma dor durante a relação sexual, um vaginismo, ou até mesmo um incômodo por pequenas partes que podem estar aumentadas e causar um desconforto sexual, tá? Certo. Então, o paciente, quando ele chega numa primeira consulta, você tem que abordar esse paciente de maneira que ele fique o mais confortável possível para poder abrir as queixas dele. Porque se você não der esta liberdade, o paciente vai embora como entrou. Mesmo porque não tem um médico mais íntimo do que o ginecologista, não é verdade? E ali a gente vai trabalhar dos nossos problemas mais íntimos. Não só problemas, mas assim, da nossa saúde mais íntima. E às vezes o paciente vai lá não é para fazer o preventivo. Às vezes ele vai para conversar com você sobre a parte sexual. E se você não der essa abertura, se não for aberto, ele vai sair do mesmo jeito que entrou, com todas as dúvidas. Com todas as dúvidas. E hoje em dia a mulher moderna, ela procura, ela lê, a internet é uma boa fonte de informação. Exato. Então ela chega com muitas dúvidas para você. Então assim, a gente tem que tirar o que é certo e o que está errado e conseguir dar esse nível de informação para essa paciente. O paciente, ele entra às vezes numa primeira consulta bem apreensivo, bem nervoso, e no final da consulta o paciente está assim, feliz da vida. Eu digo que o consultório ginecológico, quando você atende bem um paciente, é um divã. É um divã, é verdade. Então, assim, você trata o geral.
a parte psicológica, aquilo ali vira uma conversa de 45 minutos, às vezes 1 hora. O nosso retorno nunca é um retorno, porque o paciente ele vai com um número certo de dúvidas, quando ele vai para casa ele começa a pensar em outras coisas que ele não perguntou, e durante o retorno dele, muitas pacientes às vezes chegam com uma listinha de perguntas. Olha que e interessante. aquela consulta de retorno é uma Vira nova outra consulta. Por quê? Porque a pessoa gerou confiança, né? E tem Exatamente. que ter confiança. Exatamente. E quais são, assim, as maiores dúvidas, então, nessa questão estética, já que a gente vai falar hoje, aí, então, de estética. Na verdade, vou te dar um depoimento pessoal. Eu achava que todas as meninas eram iguais. Até começar a trabalhar aí com a minha sócia a parte dos ensaios sensuais. E foi então que eu falei, gente, as menininhas elas são diferentes. É igual o menino, igual o pênis. Tem pra direita, tem pra esquerda, tem pra cima, tem pra baixo, tem pequeno, tem grande, tem fino, tem pra tudo que é lado. Não que a gente saiba, viu? É porque a gente estuda, viu, gente? Eu sou mãe de 3 meninos, mas mãe 4... Então, é por isso, viu? É por isso que a gente entende. E aí, a minha ginecologista, fui conversando com ela um dia, Kátia, a minha ginecologista, perdão, minha depiladora, falou assim, não, é tudo diferente. Eu falei, bafo que eu não sabia disso, menina. E aí fui procurar foto, um monte de coisa. E somos todas diferentes, olha isso. Então, às vezes a gente olha no espelho, quando olha, ainda tem isso, que a mulher ainda tem isso. Quando olha no espelho, pode olhar, viu, meninas? Aliás, tem que olhar, viu? Olha no espelho e acha assim, ai, todo mundo é igual a mim. E não é. E aí a gente vai conversando com uma amiga também, aí a amiga diz que só sente prazer dessa maneira. A outra só sente prazer daquela maneira. E aí vão surgindo as dúvidas. Exatamente. Então, assim, a estética genital, você vai ver um púbis mais volumoso, por um acúmulo de gordura maior. Às vezes a paciente com sobrepeso tem aquela partezinha de cima ali mais gordinha, que a gente chama de capu de fusca. É um dos tratamentos que a gente tem para aquilo ali. Tem tratamento, então? Lipa. Feita em consultório. Lipa a pereca. Lipa, fica bem legal, anestesia local, tá? E fica bem interessante. Então, assim, o capu de fusca não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento invasivo por ser cânula, tá? Você faz uma lipoaspiração com anestesia local. Mas pode ser feita dentro do consultório? Pode ser feita dentro do consultório. Não tem que ir para o hospital? Não, de jeito nenhum. A maioria dos procedimentos estéticos genitais hoje são feitos dentro de consultório. Que interessante. Pode ser feito. Existem alguns colegas que se acham talvez mais confortáveis em levar o paciente para um hospital, fazer uma sedação, né? Mas eu trabalho com anestesia local em consultório, o paciente assiste TV enquanto eu trabalho. Então fica bem à vontade. Faz anestesia local, geralmente dura em torno de quanto tempo? Depende do que você vai fazer, de 20 minutos, 40 minutos, às vezes até 50 minutos, chegando até 1 hora, depende de cada caso, depende da quantidade de coisa que você tem que fazer. Porque às vezes você tem que mexer nos pequenos lábios, às vezes você tem que fazer um preenchimento genital, tá? Não importa a idade do paciente, às vezes você tem uma menina de 19 anos e você coloca a paciente deitada, você vê que a gordura genital dela é quase nenhuma. E isso faz com que os pequenos lábios fiquem mais proeminentes. Então, às vezes, você não precisa nem mexer nos pequenos lábios, basta você preencher os grandes lábios, que os pequenos lábios começam a ficar proporcionais. Tá? Então não é, os meus pequenos lábios são grandes. Às vezes não é grande. O que está pequeno, o que está em quantidade menor, é a gordura que faz com que esse pequeno lábio pareça maior. Gente, só para vocês entenderem aqui assim, então a gente tem aqui a região pubiana, vamos usar a imaginação, a região pubiana aqui assim, se a gente tem que dividir isso aqui, viu, meninas? A parte gordinha de fora são os grandes lábios. E aí vai vir uma partezinha gordinha de dentro. Que seria mais ou menos assim. Se você certinho? tem isso aqui muito magrinho, murchinho, o que tá aqui fica para fora. Isso. Que seriam os pequenos lábios. Se você preenche esse pequeno lábio, o grande lábio, fica normalzinha. Isso. Mas isso tem que ser avaliado, porque às vezes você tem pouca gordura nos grandes lábios. E tem uma hipertrofia, ou seja, aquele tecido dos pequenos lábios aumentado.
né? E às vezes não são simétricos. A gente chama de asa de borboleta. Se você pegar dos dois lados, às vezes elas são simétricas e às vezes você tem um ladinho maior e um ladinho menor. E aí, para tudo isso, cada um desses é uma cirurgia diferente. Cada um é um caso diferente. Então, vamos falar caso a caso para as meninas conseguirem se localizar aí. Então, o primeiro, que seria esse que você falou da lipoaspiração. Isso, do capu de fusca. É aquela menina que vai para academia ou aquela mulher que vai para academia tem vergonha de colocar uma calça legging. Exatamente. Uma calça mais apertada. Porque fica aquela bochechinha assim pra fora e fica todo mundo olhando. A gente olha mesmo, né? A gente é mulher, a gente olha mesmo, né? E não é de maldade, é porque o trem faz assim, ó, puff, pra fora. Verdade. Aquilo chama atenção, né? Então faz uma lipo. Faz uma lipoaspiração naquela região ali, tá? Bafo isso, gente. Uma outra coisa que a gente pode falar em relação a clítoris, né? Existem algumas meninas que têm o clítoris, não que seja proeminente, mas que talvez tenha o que a gente chama de capuz clitoriano, é um excesso de pele, igualzinho tem o pênis, que você faz a fimose, retira o excesso de pele, se você puxar, sobra 2 dedos, 3 dedos acima da glande, o clítoris, que nada mais é do que um penizinho, né, a área erógena da mulher. Se você puxar a pele ali, às vezes ela sobra. Tá. Então a gente pega e resseca aquela pele, aumentando que é a exposição do clítoris para um maior contato sexual. Resseca é cortar, viu, meninas? Tá falando na linguagem médica. Vamos, ó, para entender novamente, finge que a gente tem aqui a abertura do canal vaginal. O clítoris é aquela partezinha que fica aqui em cima. Ok? Porque algumas meninas também ainda não sabem, por incrível que pareça. Então, se você tem o orifício vaginal, essa partezinha que fica aqui em cima, assim, ali em cima, é a região clitoridiana ou clitoriana, ou clitóris ou clítoris. É tudo a mesma coisa, tá? E às vezes vem com muita pele. Por que que isso é ruim? Porque é uma das zonas, aliás, é a única zona, a única região do corpo feminino que não tem função nenhuma a não ser dar prazer para a mulher. Os meninos não têm. O piu-piu deles ainda serve para fazer pipi. O nosso não. É só para dar prazer, amiga. Ele tá ali só para isso. Tem mulher que nem conhece, nunca fez amizade com o bichinho. Para com isso. Fala, oi, amigo, tudo bem? Vai lá, conhece, porque você não sabe a amizade que você tá perdendo, não é verdade? Tem que se tocar, né? Tem que se tocar literalmente. Se toca e se toca lá embaixo. Exatamente. Então, às vezes, essa região clitoriana vem com uma capa muito grande. E outra que eu vejo também, doutora Renata, é que isso atrapalha, inclusive, na higiene. Exatamente. Aí, vai formando. Fica ali, a mulher não tem coragem nem de olhar no espelho, nem de limpar. Aí lava, acha que lavar é deixar a água cair ali por cima. Não é. Não é. Tem que abrir a região clitoriana, Isso. tem assim que limpar direito. Senão... Senão... dá uma massinha branca, que a gente chama de esmegma, no clítoris também. Se você não tiver uma boa higiene daquela região ali, vai formar uma massinha branca. Depois não entende porque quer que os homens ficam brincando dizendo que a gente tem cheio de peixe de bacalhau. Lógico, filha, tem que limpar esse negócio, tem que lavar, secar. Não é só lavar lá, passou a toalha em cima, não. Abre a bochechinha do outro lado, enxuga ali bonitinho. Por quê? Pra ter saúde, ficar limpinho e cheirosinho. Verdade. Porque isso dá autoconfiança pra mulher. E aí, falando em autoconfiança, eu acho que uma das maiores características dessas cirurgias é trazer à mulher a questão da autoestima na sua vida pessoal e o mais importante, dentro do relacionamento. A senhora vê isso daí dentro do seu consultório com as suas pacientes? Se você for analisar, se você tiver o tempo de ter essa abertura com o paciente, às vezes ele chega muito fechado e você tem que criar essa relação médico-paciente ao ponto dele abrir tudo que está incomodando, né? E às vezes você pega pacientes que têm vergonha de ter relação sexual porque tem uma pele a mais, tem uma área mais escurecida. A gente sabe que os pequenos lábios, ele tem uma coloração mais escura, tá? Principalmente em pacientes de pele mais morena, de pele mais negra, aquela cor se destaca, tá? As mulheres começam a não ter coragem de ter relação sexual com a luz acesa. É verdade. Tem vergonha de determinadas posições por causa daquela protuberância, tá? Então, a gente consegue fazer com que ela
Fale sobre isso. Mesmo porque, assim, viu ali na revista, que hoje em dia já tá bem mais comum, aí pega na revista as moças com a vagina não, com a vulva, que é a região externa, a interna é vagina, a externa é vulva, viu, meninas? Exatamente. Né? Tem gente que chama tudo de vagina, né? Ah, minha vagina é feia. Como, filha? Você já olhou ela lá dentro? É verdade. Colpocitopatologia, não é verdade? Aquele exame lá, só assim que enxerga lá dentro, né? De outra forma, a gente não tá vendo a vagina, a gente tá vendo a vulva. Aí vê lá na revista, a bicha toda bonitinha, e vai olhar com a nossa e fala, meu Deus! Filha, primeiro que ali tem Photoshop, já começa por aí. Aí clareia, bota num lugar bonitinho. E outra, como eu falei lá no comecinho, todas nós temos anatomias diferentes. Mas se te incomoda, vai atrás da informação e hoje, tá aí, ó, tem especialistas só pra isso. Então nós falamos aí primeiro do capô de fusca. Falamos da região clitoriana. E aí nós temos duas partes diferentes, que a senhora citou um pouquinho, que é o preenchimento dos grandes lábios. Como se chama esse? É um preenchimento. É um preenchimento. Preenchimento dos grandes lábios. As substâncias que podem ser usadas ali, a sua própria gordura. E essa gordura é tirada de onde? Depende. Se você tá um excesso de gordurinha da barriga, você faz uma lipo pequenininha na barriga, separa essa gordura e faz na área genital. Não aconselho esta parte. Olha, 2 em 1, gente. Murcha a barriga e ainda fica POC. Não é interessante. Não é interessante. A gordura é absorvível. Ah, tem isso. Entendeu? Também, então, naquele pessoal bem, que lipa, aí bota no bumbum, sai do consultório com bumbumzão. Daqui 2 semanas... mais ou menos 30%. Então, ou seja, você se submeter a um procedimento invasivo, dolorido, vai ficar com 30%. Tá? Quais são as outras alternativas? Outra alternativa, ácido hialurônico, que é o mesmo que a gente preenche aqui. Que ele estimula colágeno, tá? Só tem um custo mais alto. Por quê? Para você conseguir um bom volume em vulva, às vezes você precisa de 3 ml de cada lado, 2 ml de cada lado. 1 ml de ácido hialurônico, a média é de R$ 1.100 a R$ 900, 1 ml. Então é um procedimento caro, que vai durar, em média, 1 ano e 3 meses. O mais usado hoje em dia é o PMMA, ou seja, um metacril. Ácido polimetilmetacrilato, tá? Ele é um preenchimento definitivo, ele te permite fazer mais de uma sessão, ou seja, numa primeira consulta, numa primeira vez de preenchimento, você coloca em torno de 50% do que você colocaria no geral, tá? Numa segunda etapa, você ouve o paciente, se gostou ou se quer mais, você pode fazer uma segunda etapa. Em algumas pacientes eu chego numa terceira etapa. Tá? Então é a mesma coisa que preencher boca. Ah, eu quero só um pouquinho. Aí eu falo pra ela, você não vai ficar só um pouquinho. Ai, devia eu vou ter fazer a primeira vez. Você vai voltar e falar assim, adorei, quero mais. Agora, lógico, boca, eu não vou usar um PMMA. Cada região a gente tem um produto específico. Eu tô dando o exemplo de boca para dizer assim, que o paciente sempre volta querendo mais. Igual silicone, não tem esses PPMA aí de silicone, não? Ia ser tão bom. A gente voltava e falava, pode botar mais um pouquinho? Então, assim, a parte genital, a gente tem que escutar o paciente, porque às vezes, assim, o que tá bom pra você tá insuficiente pra mim, mas tá bom pra você, a gente vai parar onde tá bom pra você. Entendeu? Entendi. Se um exemplo, se a paciente chega pra mim, com toda a abertura que eu dou pro paciente, eu vejo que aquilo ali está anormal, que poderia melhorar, mas em nenhum momento, das vezes que eu tentei ver se ela falou sobre aquilo, e da última jogada eu pergunto, tem alguma coisa que te incomode e você não está me falando ou tá tudo bem com você? Se ela fala, tá tudo bem com você, eu não vou falar para ela que ela tá com os grandes lábios murchos ou os pequenos lábios de coloração escurecida, que poderia melhorar, né? Uma questão de ética, né? Uma questão de ética, porque às vezes você começa a causar um constrangimento onde não tinha. Exatamente. Para ela é normal, viveu, tá super bem resolvida. Com a sua estética, com a sua anatomia, é o que tá valendo. A gente tá aqui para poder te dar sugestões para você ter outros conhecimentos. Uma coisa que a gente usa muito, quer dizer, eu uso muito, é assim, depois da consulta, acabou a conversa toda, tá tudo ok, eu falo assim, você gostaria de conhecer alguma coisa sobre a parte estética íntima? Vou te mostrar aqui algumas fotos de procedimentos que são realizados em consultório, às vezes até antes de ver o paciente. Tipo assim, eu não vou ver para te falar, eu vou te mostrar antes de ver, tá?
Aí Que ela não se sente assim, ela tá me mostrando isso de Exatamente, propósito. exatamente. Então, assim, eu já começo mostrando fotos da parte íntima, tá? Antes e depois. E a paciente, às vezes, se identifica já, de imediato. Gente, a minha Nossa, é eu sou assim. Nossa, olha só que legal, eu queria ser assim. Queria que fosse desse jeito. Aí eu falei, então a gente vai dar uma olhada. Então, assim, eu dou uma abertura para ver o que ela fala, tá? De maneira, assim, bem sutil, de maneira bem à vontade, tá? Eu, particularmente, tenho uma boa relação médico-paciente, eu consigo fazer com que o paciente fique bem à vontade, tá? Então, assim, mas falam bem do que querem falar mesmo e eu escuto bem e sei levar isso pra frente, tá? Então, nesse tipo de mostrar algo, ela se identifica. A minha desse jeito, a minha gordinha, a minha magrinha, a minha linguaruda, a minha sem língua. Existem alguns painéis de vulva que foram feitos numa exposição, se não me engano, acho que foi na França, em que um ginecologista fez molde de várias de gesso. vulvas de gesso. Ai, menina, super fiquei procurando a minha naquele molde. Pois é. Ali você tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Dali você consegue ver a quantidade de modelos, né, de vulvas diferentes umas das outras. Vou pedir pro pessoal procurar e colocar no finalzinho do vídeo pra vocês, eu tenho, hein? Eu posso colocar. Eu tenho. Então ali você vai ver várias coisas, né? Pessoas que se incomodam, pessoas que não se incomodam. Né? Tem isso. Então assim, cada um faz aquilo que incomoda. O que não incomoda não se mexe. Não exatamente. Mas eu acho um time que tá ganhando não se mexe. De maneira sutil, de maneira de levar ao conhecimento. Não tem problema nenhum, até uma obrigação que a gente tem, acho, né? Então nós falamos do preenchimento dos grandes lábios e aí tem a retirada dos pequenos lábios, que se chama ninfoplastia. Adorei esse nome. Ninfoplastia, tá? Procedimento de anestesia local também. No meu consultório é feito com o paciente assistindo televisão. Em torno de 40 minutos, o maridão lá na recepção. Coloca meus vídeos lá. Se quiser, o marido tá lá na recepção. Quando eu termino, eu falo pra ele que o parquinho de diversão está aberto em 30 dias. Gente, então ainda tem duas informações interessantíssimas aqui. Primeira, os maridos estão participando, estão apoiando ou elas ainda fazem muito escondido? Algumas fazem pra dar de presente. Pra dar de... Ai, meu Deus, presente. O que você vai dar de presente de casamento pro seu marido? Uma perereca nova! Algumas esperam o marido viajar. Quando eles chegam, tá tudo prontinho. Com laço. E o mais engraçado disso tudo, WhatsApp e mensagens, meu marido adorou. Ai, que delícia. Gente, adorei isso. Elas fazem de presente. Aniversário de casamento, perereca nova. Lua de mel. E falando nisso, tem aquela de fazer o ímen de novo, não tem? Tem aquela de fazer o ímen. Existe uma colinha que pode ser usada. Ou pode fazer himenoplastia, isso? Tem pacientes que querem fazer aquilo para se tornar virgem. Mas não dói, não, de novo? Relação. Dói, né? Mas vai fazer o quê? Nossa, cada um. Não é inteligente isso. Cada um. Mas fica aí a dica. Quer ficar virgem de novo? Tem cirurgia para ficar virgem de novo, ok? E outra coisa que a gente tem que ver, nisso tudo aí que a gente está falando, são pacientes que não têm alteração de disfunção sexual. Ou seja, não é porque tem os grandes lábios murchos, ou os pequenos lábios grandes, ou o clítoris com capuz, que você não vai ter prazer sexual. Você vai ter, tá? Isso aí é independente. O que a gente está falando é da parte externa, exato, a parte estética, tá? Então não adianta você querer achar que vai sentir maior prazer sexual ou que seu problema está relacionado aos pequenos lábios e vou corrigir os pequenos lábios que a minha parte sexual vai melhorar, tá? Então tem que ser assim, nessa consulta, essa abordagem, você tem que saber se a paciente está procurando resolver uma parte estética ou se o paciente está procurando resolver uma parte emocional, mais a fundo, né? Em que talvez a gente tenha que voltar em como foi aquela abordagem, logo do início que a gente estava falando, da criação, né? De como a paciente vê o parceiro sexual, de como ela vê o sexo, de quanto ela é travada ou destravada numa relação, né? E lembrar que, às vezes, parte desses problemas estão relacionados à estética, porque deixa a paciente mais tímida, porque tem aquela normalidade. Ou se ela não se sente à vontade, porque tem uma área mais escurecida. Então, assim, a gente tem que conseguir separar bem o que o paciente quer. Porque, às vezes, ele vai numa expectativa de resolver uma anorgasmia com aumento de ponto G. Não é esse o
Anorgasmia, meninas, são as mulheres que não conseguem sentir prazer sexual. Então, existem algumas explicações aí para isso. Primeiro, são explicações físicas. Então, às vezes, ela tem um problema fisiológico, não tem terminações nervosas, não adianta, vai fazer pompoarismo, vai fazer cirurgia e ainda assim não vai conseguir ter o orgasmo ali fisiológico. Pode ser por um problema emocional, um tipo de abuso que aconteceu na infância, alguma coisa. Também não vai se resolver isso daí com a questão estética. Deve-se procurar um psicólogo, um terapeuta, para resolver essa outra parte emocional ligada aí a isso. Porém, a parte legal da história, que vem aí a parte onde a doutora Renata atua, que é na parte física da história. Então, se é uma anorgasmia por um problema físico, aí junta as duas coisas, né? Tem a parte da fisioterapia com o pompoarismo, que já ajuda bastante, e tem a parte também da gente ajudar um pouquinho aquela área ali ficar mais proeminente, para aumentar o contato sexual, para aumentar a área de fricção, que a gente sabe que o orgasmo ele depende da fricção do pênis na parede vaginal anterior. Então, a gente pode dar uma ajudazinha, tá? De maneira geral, se nós observarmos o nosso dia a dia, a gente anda, a gente levanta peso, a gente carrega peso, a gente mexe a musculatura das pernas, dos braços, do tórax. Mas se você observar, você fica sentada, andando e a musculatura vaginal está relaxada. A única hora em que nós fazemos essa força de trabalhar a musculatura vaginal é quando a gente vai terminar a micção. Ou seja, quando você termina de urinar, você puxa a vagina para cima, você fecha o canal da uretra. Essa é a única hora que a gente mexe essa musculatura. E tudo aquilo que não é usado, o que acontece? Relaxa, né? Então, se você não pratica atividade física nenhuma, a sua musculatura vai ficar flácida. Cai. A vagina é a mesma coisa. Existem alguns exercícios que a Kátia sabe ensinar muito bem, tá? E são exercícios que a fisioterapia uroginecológica também ajuda bastante, né? Que é a contratura de toda essa musculatura pélvica, né? Toda a parte vaginal. É trabalhado nisso na uroginecologia e nos exercícios de pompoarismo, né? Então, se você tiver uma disciplina de contrair, relaxar essa musculatura, você vai ver que você vai trabalhar essa vagina, ela vai ficar consequentemente mais apertadinha. E saudável. E saudável, porque você hipertrofia essa musculatura e aí você consegue um contato maior com o pênis. E isso pode ser feito, inclusive, durante a relação sexual, tá? É importante lembrar que numa consulta ginecológica, lógico, se a gente vai falar disso tudo, vai para uma consulta de mais de 1h30, né? É verdade. Então, hoje em dia, com a vida corrida e tudo, e os convênios e planos de saúde, essa relação médico-paciente está muito prejudicada de maneira geral. Um dos motivos que se atende o particular é poder dar mais atenção ao paciente, tá? Então, às vezes, os médicos são criticados, porque eu não consegui falar, mas é o dia a dia dos planos de saúde acabam estragando a vida do paciente e do médico, tá? Então, se você vai para uma consulta direcionada a isso, você vai ter que ter uma atenção geral desse ginecologista para ele poder te dar uma abertura suficiente para você falar do que está acontecendo. E ninguém está ali para corrigir problema psicológico, a gente está ali para ajudar de maneira geral. Então, a gente vai ajudar na musculatura, a gente vai conversar e ver se o paciente tem uma alteração estética e corrigir aquilo ali que talvez seja um problema psicológico, que ele talvez não tenha atentado para isso, e você vai chamar a atenção dele, tá? Mas tudo isso só é feito se ele buscar a informação. Exatamente. Tá? Você dá abertura suficiente, se ele não falar, a gente vai tentando, induzindo e vai por esse caminho. E aí a gente estávamos falando um pouquinho atrás a respeito da estimulação do ponto G, e hoje o procedimento que a senhora faz é o G-Spot, não é isso? Que é a injeção no ponto shot. Isso, é como se fosse assim, dar um tirinho ali. No ponto G, que é o G-Spot, perdão, no G-Shot. Então é o seguinte, meninas, finge que você tem a vagina que assim, o que ela faz? Ela vai dar uma injeçãozinha aqui assim, de colágeno e abaixa aqui assim. Ou seja, isso aqui, imagina que a gente tem a vagina e esticamos aqui, só para vocês entenderem. Então tá retinha. Quando faz isso daqui, ou seja, quando o pênis penetra, isso daqui é estimulado de uma forma mais intensa. Por isso que se tem aí um aumento do prazer. Isso.
Se você fizer um toque com a bexiga vazia, se você introduzir 2 dedinhos na sua vagina com a bexiga vazia, você vai ver que a amplitude da vagina é maior. Se você tiver com uma bexiga cheia, você introduzir o dedo, você vai ver que ela estreitou. Então você abaixou o ponto da parede vaginal anterior porque a bexiga está cheia. Então a parede desceu. Pressiona, né? É o que a gente faz. É exatamente colocar um preenchimento nessa parede para ela baixar e ter maior fricção com o pênis. Tá? Ah, eu sou muito larga, eu sou muito flácida, a vagina é flácida. A gente vai ver isso daí, porque às vezes você teve um parto normal em que você teve um rompimento de toda aquela musculatura ali, então não adianta você tem que fazer episiotomia, né? Você não adianta fazer um preenchimento para estreitar uma vagina, você vai ter que mexer em toda a musculatura, tem né? que fazer uma perineoplastia. Então, exatamente, você vai mexer na posterior, você vai mexer na anterior, às vezes você tem um rebaixamento da vagina porque ela desceu uma cistocele, né? Aí a bexiga vem um pouco para fora frente. quando ela faz a força abdominal, né? Às vezes você tem uma retocele, que é a projeção do reto da parede vaginal posterior, desce aquilo ali tudo, tá? Às vezes as pacientes reclamam de ar, né? No canal vaginal, dependendo da posição da relação sexual, entra o ar, e quando entra pênis e vagina e aquele ar acaba sendo comprimido, faz barulho, né? Então tudo isso tem que ser analisado de maneira ampla, de maneira geral, para você chegar à conclusão do que está acontecendo ali. Não adianta ficar colocando um preenchimento numa coisa que está flácida. Exatamente. Né? Então não tem que ser uma abordagem geral. Né? Tá? Então, meninas, isso aqui é para que vocês consigam esclarecer alguns pontos. Não é assim, tive relação uma vez na vida e entrou ar, tô flácida, tô frouxa, vou morrer. Não tem nada disso. É como ela já explicou aqui. Tem que se estudar caso a caso, mas é bom a gente já estar ligadinho nisso tudo aí que pode acontecer. Vamos lá, alguns pontos interessantes aqui. Tem algum pré-requisito para poder fazer cirurgia? Tem algum, como se diz assim, alguma contraindicação também para poder fazer? Como que é esse pós-operatório? Contraindicação, o pré-requisito seria, a partir do momento que te incomoda, procurar saber se aquilo ali é passível de correção ou não. Assim como tudo que te incomoda. Exatamente, tá? Contraindicação, a não ser que o seu problema não possa ser corrigido com aquilo que está sendo proposto. A contraindicação seria não conseguir resolver o problema com o que você tem em mãos. Por exemplo, a pessoa tem um problema de, no popular, bexiga caída e quer fazer um preenchimento vaginal. Não adianta, não é por aí. A gente tem que avaliar a anatomia, ver se essa anatomia não está alterada. Exato. Se estiver alterada, primeiro corrigir a anatomia para depois corrigir a parte estética, tá? Pós-operatório. Pós-operatório, o paciente, pontos caem sozinhos, é feito com um fio absorvível, em torno de 10 dias, no máximo 14 dias, os pontinhos já estão caindo, tá? Um edema local, um inchaço local, em torno de 3 dias, o paciente já sai do consultório dirigindo, tá? Eu peço para não usar roupas apertadas ou roupas justas, é mais saia vestido, mais larga e tudo, nada que impeça você de trabalhar, né? E a parte de relação sexual, dependendo do que é feito, é suspenso por um período de 30 dias, mais ou menos, tá? Quando a gente faz um preenchimento genital, a gente pede para não ficar palpando, porque aquele preenchedor demora em torno de 72 horas para ele tomar a forma. Deles, entre aspas, fica um pouquinho mais endurecido, né? Porque se você comprime, você acaba deslocando o material, né? E você já sai moldada do consultório. Então, na hora, você faz o formato que você quer e o paciente já vê o antes e o depois, como que ficou, tá? E num pós-operatório tardio, parte desse material que você colocou, se for um PMMA, ele tem água. Então, aquele volume que você colocou não é o volume que vai ficar. Igual a prótese. A gente coloca, sai da cirurgia, tá desse tamanho, mas depois desincha. Exatamente. Então, às vezes, você tem uma segunda e às vezes até uma terceira etapa para ser feita. E lembrando que todos esses procedimentos de estética genital começaram a ficar em maior evidência do ano 2003, 2005 para cá, tá? Igualzinho a cirurgia plástica, que hoje em dia se procura para muita coisa, a estética genital feminina também tem isso. Então, os médicos mais antigos, as mulheres mais antigas, a sua mãe, a sua nunca avó, ouviu falar. Nunca ouviu falar disso e tá tudo normal. Então, talvez por estar tudo estar normal para elas, para você não vai estar normal, porque não foi ensinado isso para você. Exatamente. Tá? Então,
Esses preenchedores, eles são liberados pelo Ministério da Saúde, eles não têm contraindicação, tá? E depende do que o paciente quer. Se ele me falar, eu não quero um material definitivo, eu quero colocar um ácido hialurônico, eu tenho ácido hialurônico para colocar. Vai ficar mais caro? Vai. Agora, o ácido hialurônico, você vai pagar por ml. Se você chegar para mim e falar assim, eu quero mais, aí eu vou falar para você. Vai ficar mais Vai ficar tanto. mais caro, entendeu? Já um procedimento com PMMA, eu já consigo mais ou menos saber o quanto que vou gastar, o quanto que eu vou satisfazer você e já consigo colocar um preço melhor naquilo tudo ali. Certíssimo. Tá? Outra coisa que a gente pode falar das áreas escurecidas, né? Importante. Olha só. Genital. Peeling genital, adorei isso, gente. Normalmente a gente tem aquela área ali já mais escurecida. Principalmente mulher que tem a pele mais morena e que sempre se depilaram usando a Gillette, porque vai escurecendo. Além do que as foliculites, né? Os processos inflamatórios que começam a manchar a pele. Foliculite é pelo encravado. Pelo encravado, que dá aquele puizinho, que o pelo forma um carocinho, que você vai lá e aperta, aí começa a ficar enegrecida a pele, né? Tudo isso tem tratamento, tá? Então, assim, uma abordagem de um clareamento da área genital, você vai fazer uma abordagem de maneira ampla. Você vai primeiro terminar com o pelo, do mesmo tempo que você trata o pelo, você trata a pele, ou seja, você vai fazer ali uma luz intensa pulsada, que você trata a pele e o pelo. Então, uma depilação definitiva, isso? Não se chama definitiva, a gente chama de uma depilação temporária, mas é um temporário prolongado. Isso. Diferente do laser. O laser ele acaba com o pelo, tá? Mas não clareia, não trata a pele, ele acaba com o pelo. A luz pulsada, ela acaba com o pelo, entre aspas, de maneira mais lenta. Você precisa de mais sessões do que uma depilação a laser. Em compensação, ela clareia a área por tratar a pele. A luz intensa pulsada, ela estimula colágeno. Entendeu? Então, você está tratando dois em um, tá? Se essa luz se a área for muito escura, a gente tem que primeiro clarear essa área com peeling. Esse peeling normalmente a gente faz uma sessão, com 40 dias repete essa sessão, e esse clareamento, eu não vou chegar para o paciente e vou falar assim, vou clarear tantos por cento. Peeling químico, peeling físico. Peeling químico. Normalmente a gente passa no consultório, o paciente sai de lá sequinho, fica 24 horas com aquele peeling, depois são passados os clareadores para casa, tá? Os resultados geralmente são muito bons. É o mesmo peeling que a gente usa em axila. Axila, hein, gente? Não vai usar os ácidos retinóicos aí do rosto lá, não, hein, gente? Então, hein? A pele é diferente. Tem pessoas que tem aquela área escurecida ali, você vai ter uma limitação de 20%, 30% de clareamento e acabou por ali. Não adianta você fazer mais do que aquilo ali, porque é a melanina dela. É a melanina da pessoa. Não adianta, tá? Pessoas com um pezinho um pouco maior, que você tem uma área de atrito maior entre coxas e tudo, sofre um pouquinho mais porque tem essa área de atrito, né? É porque tem a região que a coxa encosta na outra, assim, também, né? E às vezes você tem aquela cirurgia bariátrica, né? Aí a pele cai demais, fica muito flácida, aí o atrito ainda é maior ainda. Então, assim, o peeling tem que ser avaliado caso a caso. Entendi. E tem peeling anal também? Que a minha depiladora que me contou isso aí também. Que as mulheres querem chegar lá no consultório, vou te dizer do jeito que ela me falou, que quer ficar com ânus, vou falar polidamente, que quer ficar com um ânus igual de atriz pornô, tudo cor de rosa. Falei, que isso? A atriz pornô tem maquiagem, né? Maquiagem. Porque, assim, toda paciente, você tem que fazer essa avaliação da coloração daquela pele ali. Às vezes você consegue ter um bom resultado dependendo do fator causador. Mas às vezes você tem uma paciente magra com a área escurecida, né? E você não acha a causa daquilo ali. Melanina. Mas assim, até que ponto é só a melanina? Então assim, o peeling é sempre tentado. É a mesma coisa que eu falo com paciente de melasma. Quanto que eu vou tirar da sua mancha? Eu não faço a mínima ideia. Mas que vai sair uma parte, vai. E a manutenção depende de você. É verdade. Eu vou deixar você do jeito o melhor possível. Agora, se você não der continuidade a este tratamento em casa, vai voltar a manchar. Entendeu? Então, é dessa maneira. A abordagem de peeling genital, axilar, facial, depende muito do paciente do tratamento de manutenção. Bem, meninas, eu adorei, simplesmente amei essa entrevista de hoje.
altamente esclarecedor aí pra gente. Doutora Renata Gouveia. Como que eu conseguiria resumir aqui a nossa entrevista de hoje? Se você, por um acaso, tem algum problema de estética íntima, não hesite em procurar alguma ajuda, não hesite, porque hoje nós temos profissionais assim maravilhosos que estão aí para ajudar a gente. Porém, não ligue uma coisa a outra. Uma coisa a outra é, tá, resolvi o meu problema de estética e agora eu vou ter orgasmos e serei feliz para sempre. Às vezes não é só isso, tá joia? Mas ajuda, claro, quer ver um bom exemplo? São mulheres que têm os pequenos lábios muito grandes e que durante a relação aquilo roça. Entra e sai, dói, causando uma dispareunia. Dispareunia, obrigada. Que é dor durante a relação sexual. Como é que a mulher vai conseguir ter orgasmo se ela tá tendo dor ao mesmo tempo? Foi lá, corrigiu, tirou o que causava a dor. Claro que essa mulher ela consegue se entregar de uma forma melhor à relação sexual e com isso ter orgasmo, sim. Mas esse é um exemplo. Nós falamos aqui de vários outros exemplos que estão ligados aí à parte emocional. Outra coisa importante que a gente deve falar é sobre vaginismo. O que é o vaginismo? É a contratura involuntária da vagina. É aquela relação sexual que a mulher não está nem... Não é que ela queira contrair, ela sente dor e involuntariamente ela fecha a vagina. Exatamente. Né? Então, existe tratamento que seria a aplicação de botox nessa região, né? Lógico que você não vai aplicar na vagina inteira, senão você não vai ter prazer nenhum, porque o que é o orgasmo? É a contratura da musculatura vaginal. Exato. Então você tem alguns pontos em que você aplica, mas também tem que ser avaliado. Às vezes você tem um ímen que se rompeu, um ímen mais espesso, e a dor está na introdução. Então quando você passa o dedo onde teve o rompimento, a carúncula iminal, o paciente pula. Então o problema está no ímen, não está na vagina. Então está na entrada. Como a relação sexual é o ato de entrar e sair, aquela, né? Uhum. Se você corrigir aquela entrada ali, ressecar aquele ímen, abrir aquela entradinha ali, resolve o problema. E agora me veio então a dúvida do ímen complacente. O que é o ímen complacente? O ímen complacente é aquele ímen, como se fosse pano de prato. Você vê aquele babadinho feito pela sua avó, tem o babadinho reto e tem o babadinho cheio de curvinha. Uhum. O ímen complacente é um ímen cheio de curvinha. Ele nunca se rompe, a não ser num parto. O pênis entra, sai, não tem rompimento daquilo ali. Num parto, lógico, a cabeça passando, você tem ruptura do ímen, tá? Geralmente o ímen complacente, ele não causa dor, não, porque ele é molinho. Entendi. Tá? O que a gente tem, às vezes, né, na ruptura do ímen, dele ser mais espesso, formar as cicatrizes e nessas cicatrizes ficar mais sensível, porque ele fica endurecido, é como se fosse uma corda de violão. Você passa o dedo assim, você vê que tá duro. E aí, nesse caso, Nesse caso, a gente resseca ou inteiro ou faz pequenas aberturas nele, facilitando com que a entrada fique menos sensível. Então, às vezes, você não tem vaginismo, você tem uma dispareunia de introito. Então, tem que ver bem isso daí, tá? E outra coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que, assim, ginecologistas mais novos adoram essa parte de estética genital, né? Porque é novo. E os ginecologistas mais antigos, então se você chegar pro seu ginecologista, tá com aquele pequeno lábio grande... De 40 anos, tem 40 anos, né? Que foi da família. Isso é normal. Procura outro. Procura outro, porque não tem nada de normal naquilo ali. Tá? Então se tá incomodando, fale. Eu também sou dessa opinião. Tá incomodando, amiga? Procura melhorar. Vai atrás da informação e é como a gente trata. Vai tratar de ser feliz e se tornar uma mulher bem resolvida. Exatamente. Foi um prazer. Renata, aqui ó, ganhei uma amiga, gente. Adorei. Tá certo. Espero podermos voltar aí com outros assuntos interessantíssimos, porque esse foi interessantíssimo. Então, se vocês gostaram, compartilhem, porque isso é informação. E informação merece ser compartilhada aí com outras mulheres, com outras amigas. Gente, essa informação ela é tão útil que até a tua inimiga merece ficar sabendo disso. Não é verdade? Compartilhem, divulguem, mas o mais importante, deixa a sua opinião aí pra gente no nosso canal, que a gente quer saber tudinho que se passa aí dentro dessa sua mente, poder continuar te ajudando. Um beijo e até a próxima!